Fazer amigos? Eu sei que é uma pergunta até um pouco banal, simples demais, mas a realidade é que muitas pessoas hoje se encontram em dificuldades para fazer amigo. Eu, com certeza, não sou uma delas. Então, por isso eu estou aqui. É um tema um pouco específico demais, mas você sabe como fazer amigos? Ou melhor, por que você deve ter amigos? Porque sim, você deve ter amigos. É muito importante que você tenha amigos na sua vida. Vamos para o início. O que são os amigos? Bom, os amigos são principais pessoas que podemos ter em nossas vidas, principalmente no início de nossas vidas. É uma das principais partes de cada um dos nossos dias. Os seus amigos, eles podem ter aquele poder de te alegrar, poder de te fazer querer ser uma pessoa melhor ou pior. Ou, no pior dos casos, seus amigos, entre aspas, podem acabar te puxando ou te fazendo regredir a ser uma pessoa pior, a continuar sendo uma pessoa medíocre. Eu sei que você também é medíocre. Ou seja, seus amigos podem tanto te influenciar para o bem ou para o mal. Por isso, é de grande importância que você tenha bons amigos na sua vida, mas nós já vamos chegar lá. Você tem amigos mesmo? Será que os seus amigos são amigos de verdade? Olha, fazer amigos é uma das primeiras experiências que nós temos como seres humanos, principalmente no início das nossas infâncias, quando estamos ali na escolinha, na creche, ou na rua de casa do nosso bairro, seja como for, à medida que vamos crescendo, esse número de amigos pode aumentar ou diminuir, que quando somos crianças, normalmente nós não temos tantas restrições para pessoas, nós simplesmente brincamos. Quem aparecer na nossa frente vai brincar com a gente também, contanto que também queira brincar, é isso. Mas com o passar dos dias, com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo, entre aspas, esse número pode acabar diminuindo. Nossos amigos que antes eram 10 ou 15 que tínhamos em uma rua de um bairro, podem acabar virando só 5, só 3, só 1 às vezes. Ou, quem sabe, nem sequer um só amigo pode sobrar. E você vai acabar vivendo essa experiência sozinho, o que é um tanto quanto triste. Mas, infelizmente, acontece muito. Ou podemos ter aquele um amigo que sempre tivemos desde a infância e que vai nos seguir para o resto da vida. Bom, eu não sei se eu tenho, até porque eu ainda estou vivo. Então ainda preciso viver alguns anos para saber se durará a vida inteira. Mas você ter amigos é uma das primeiras coisas que faz como um ser humano, né? Além de nascer, além de chorar, além de sujar a fralda, você também faz amiguinhos quando você é criancinha. Mas então, se essa é uma das primeiras partes das nossas vidas, por que devemos ter amigos? Por que devemos ter amigos? Ou melhor, por que você deveria ter amigos? Você agora, depois de crescido, depois de adolescente, jovem, adulto, por que você deve ter amigos? Claro que ter amigos não é uma tarefa tão fácil, ainda mais nos dias de hoje. Sempre os dias de hoje colocam uma dificuldade a mais. Mas mesmo quando se tem um amigo sequer, mas que este amigo seja um amigo de verdade, seja uma boa amizade, a vida em certas partes acaba se tornando mais fácil, porque você vai ter alguém ali com quem pode contar. Você não estará sozinho, solitário, até porque nem sempre a sua família vai entender aquilo que você passa. E quem irá entender, aquele que irá compreender, né, as suas motivações, os acontecimentos de algumas fases da vida, serão seus amigos ou seu amigo, porque você provavelmente terá um amigo com a mesma faixa etária, você terá um amigo de mesma idade que provavelmente passar pelos mesmos problemas e poderá te ajudar com mais facilidade. Claro que nem tudo são flores, mas você normalmente não estará sozinho. Você, através desse um amigo ou dois amigos, você poderá conhecer outras pessoas, você poderá sair mais de casa, de dentro do seu quarto, que passa o dia inteiro dentro do quarto, é claro. Você poderá interagir com aqueles do qual não conhece ainda, pessoas que podem vir a se tornar futuras amizades ou, quem sabe, parcerias, né? Networking, como se chama. Você terá mais oportunidades através de amizades. Por mais que não sejam melhores amizades, aquelas amizades que estarão com você os dias inteiros, que estarão com você todos os dias, mas você poderá sim tirar um proveito de determinadas amizades, enfim, determinados contatos, por assim dizer. Fora que conhecer novas pessoas, ter amigos, te força a pensar de uma maneira diferente, pois você não estará preso na sua própria mente, nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias ideias. Você vai estar interagindo com pessoas que não dividem o mesmo pensamento que você, é claro. Normalmente, nós selecionamos os amigos que são mais parecidos conosco, seja em ideias, sejam em religião, em alguns determinados pensamentos, algumas atividades específicas, sabe? Você normalmente tende a
ser amigo de alguém que tem os mesmos hobbies que você. Por exemplo, se você gosta de jogar futebol, você vai virar amigo de alguém que joga futebol junto, né? Por vocês jogarem juntos. Você que treina, você terá um amigo que também vai treinar junto. Ou determinadas outras atividades, outros gostos que vocês vão poder compartilhar. Mas não serão tudo, é claro. Todos os seres humanos são únicos, então terão sim algumas diferenças, muitas diferenças, então você terá que lidar com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com experiências diferentes. E isso, claro, tem a sua importância, desde que não vire uma discordância ferrenha, mas ter amigos faz com que você pense de maneiras diferentes que você não pensaria se estivesse sozinho, é claro. A importância de ter amigos é dividir esse conhecimento, porque nós não vivemos de maneiras iguais. Você teve determinada vivência durante a sua infância, o seu amigo vai ter outra, completamente diferente. A não ser que você tenha um irmão gêmeo, mas mesmo tendo um irmão gêmeo, vocês terão convivências diferentes em certos aspectos, cara. E são pouquíssimos detalhes que alteram completamente o modo de pensar das pessoas. Todos somos diferentes nas nossas maneiras de ser. Mas então, se é tão importante assim ter amigos, como você consegue fazer amigos? É claro que não é fácil, mas também não é tão difícil assim. Eu, por exemplo, nunca tive tanta dificuldade em fazer amizade, eu sempre tive amigos ao longo da minha infância. Tenho um amigo que conheço desde meus 1 ano de idade até hoje, sabe? Amigos da minha rua, amigos da igreja, já tive muitos amigos da escola também. Eu nunca tive tanta dificuldade, apesar de eu não ser uma pessoa extrovertida. Eu não sou extrovertido, mas também não sou introvertido. Às vezes sim, todos nós temos os nossos momentos de ficar um pouco mais quieto, de ficar um pouco mais sozinho. É um momento importante, mas não é sempre que acontece, querendo ou não. Só que, apesar de não ser tão difícil, também não é lá essas coisas, não é tão fácil. Compartilhando da minha experiência, eu sempre consegui fazer amigos muito fácil na escola. Por qualquer mínimo detalhe que seja, por exemplo, tem alguém sentado do meu lado, a borracha caiu no chão, pego a borracha, entrego, falo sobre o que está escrito no quadro. Eu não sei, as coisas simplesmente acontecem, cara. Eu não consigo determinar aqui fatores que me fazem conseguir fazer amigos muito fácil. Eu simplesmente consigo. É isso. Não que seja um talento, mas não é tão difícil assim. Talvez porque eu consegui escutar melhor, sabe? Enquanto a pessoa está falando, eu tô lá, tô ouvindo, falo alguma coisa aqui e ali. Às vezes eu tenho assunto, às vezes não, mas sempre bom você ouvir mais do que falar. Enfim, apesar de não ser tão fácil assim, não é completamente impossível, é claro. Você precisa minimamente saber como é conversar. Você precisa minimamente saber conversar, igual eu estou dizendo aqui, que eu sempre tenho, apesar de não ter assuntos, eu sempre, jogo uma dúvida aqui e ali, vai se criando um assunto, cria um assunto em cima do assunto, sobre outro e por aí vai. Mas, primeiramente, precisa saber falar como um ser humano normal, né? Se você se comunica em tupi-guarani, vai ser difícil. Mas se você já sabe conversar, se você consegue se comunicar com pessoas que são estranhas, né? Se você consegue chegar num mercado e perguntar para a atendente aonde que fica a seção da manteiga, você já tem um meio caminho andado. Então, sabendo conversar com estranhos minimamente, sabendo se comunicar, você já tem meio caminho andado, né? Você vai ser mais propenso a iniciar conversas, tirar uma conversa aqui do nada, sabe? Então, o que você pode fazer quando você for ao mercado, quando você for comprar alguma coisa assim, tiver uma senhorinha do seu lado, tenta puxar um assunto com a senhorinha e fala, a cebola tá caro, né? Tá muito caro. Semana passada tava R$1,50, hoje já subiu para 5. Eu não sei quanto custa uma cebola, mas é uma das maneiras de você puxar assunto. Puxa assunto com uma velhinha, com um velho, sei lá. Eu acho muito legal conversar com gente mais velha, assim, porque normalmente eles não vão te dar um vácuo. Eles são mais legalzinhos, né? Já tão idoso, não tem mais. Vai fazer o quê? Não tem mais nada a perder. Qualquer um que quiser conversar ali, eles vão conversar também. É uma boa estratégia para você falar com estranhos. Então, sabendo conversar, sabendo se comunicar, você já é mais propenso a iniciar a conversa. Você já tem essa facilidade de conversar com pessoas que você não vê, entendeu? Você dá um bom dia ali, uma boa tarde aqui, uma boa noite aqui, sabe? Já é um meio caminho andado. Você vai treinando, você vai se forçando a falar com os outros, por mais que você não queira. Porque muitas vezes eu não falo com ninguém porque eu realmente não quero. Eu só passo, sigo o meu caminho. Já é, se você frequenta a academia, que nem eu, dá um bom dia lá para atendente. Eu não faço isso. Não sei porquê, mas eu não sou totalmente antissocial, né? Até porque em ambientes assim como uma academia que você tá lá treinando, uma hora ou outra vai aparecer alguém perguntando quantas faltam. Você tá lá usando a máquina, falta muito para terminar? Então, já é uma oportunidade de você conversar alguma coisa, né? Nem que seja só, não, já vou terminar, não tem ninguém esperando e é isso aí.
Além disso, como eu acabei de falar, você tem que saber os locais. Quais os locais certos para você frequentar, locais que estejam mais propensos a fazer novas amizades. Que, por exemplo, você não vai conversar no meio de um culto, cara. Eu sei, assim, eu converso durante um culto, mas não é toda hora. Porque durante o culto tem louvor, tem pregação, tem essas coisas assim, ou numa missa, né? Você não vai ficar falando, puxando assunto com um, puxando assunto com o outro, porque não pode, é um desrespeito. Mas não deixa de ser um bom lugar. Então você precisa saber quais lugares frequentar, lugares que vão te deixar mais à vontade, por assim dizer, para conversar com outras pessoas. Precisa ser lugar do qual você gosta, né? Porque não adianta você se esforçar, por exemplo, a entrar numa festa, num bar, numa balada, se você não gosta daquilo. Você não vai conseguir fazer nada, você vai ficar parado num local lá, estático, música tocando, gente dançando, e você não vai fazer nada, né? Então isso tem acontecido comigo, não aconteceu, mas é a realidade de muitos, infelizmente. Então seja a sua escola, seja a faculdade, trabalho, igreja, algum local que você frequente por hobby, o futebol, o vôlei, essas coisas são locais que te colocam à disposição para iniciar a conversa com alguém, né? Se você vai jogar um futebol com seu amigo, você tem que ter amigo, como eu estou dizendo, você precisa de amizade, então você estará propenso a falar com outras pessoas no meio do futebol. Pô, tomou uma entrada ali, deu um carrinho sem querer, pô, foi mal, tal, fala alguma coisa, o campo tá meio ruim hoje, essa bola aqui tá meio seca, tá ruim, já que daqui a pouco vai chover, vai ficar ruim para correr, vai escorregar, enfim, há uma infinidade de assuntos. Você precisa entender que todos somos seres humanos e que apesar dos seus defeitos, você também tem qualidades, das quais talvez não conheça, mas você tem qualidades. Então, aquela pessoa que você, pô, tô com vergonha de dar um bom dia para determinada pessoa, tô com vergonha de dar bom dia para aquela menina e tal. Pô, mas ela também é um ser humano normal igual tu. Ela também tem seus defeitos, defeitos do qual você não conhece e você também tem defeitos do qual ela não conhece. Então, do que adianta essa insegurança toda? Pô, meu cabelo, cara, meu cabelo tá ruim, tá feio, tá bagunçado. Eu, pô, tô com o dedo machucado, tô andando feio, essas coisas, cara, ninguém se importa. É como, por exemplo, você fazer uma pintura em um quadro e durante essa pintura você teve um pequeno erro ali. Você passou o pincel em um local errado, na cor errada e ficou ali um risco. Mas é um risco que só você viu porque só você sabia que não deveria ter feito aquilo. Então, se você mostrar uma arte para alguma pessoa, uma arte que para você tem um erro ali, um erro que você sabe que fez, mas a pessoa não, ela não vai saber. Sabe, você mostra um desenho aqui, pô, fiz um desenho, fiz aqui uma pessoa e nesse desenho eu fiz a orelha meio torta. A orelha ficou meio torta. Se você mostrar para alguém, essa pessoa do qual você mostrou não vai nem sequer perceber, não vai prestar atenção, vai olhar o desenho, pô, que desenho legal, que desenho horrível. Mas normalmente as pessoas gostam, quando você sabe fazer algum tipo de arte. Então, pô, que desenho legal, que bacana e tal. Ela não vai perceber, aquela orelha torta. Então não adianta essa insegurança toda. Puxa, a minha aparência, meus olhos, minha olheira, tanto faz. Ninguém liga. Apenas seja você. Ou seja alguém que você queira ser. Melhore. Essa aqui é a base dessas conversas, desses vídeos. Melhore. Seja alguém melhor. Apenas vá e faça. Fazer amizade é difícil? Talvez. Não vou dizer que é difícil. Não é fácil, mas também não é difícil. Não é fácil, mas também não é impossível. Você só precisa ir lá e fazer. Você não vai saber enquanto não tentar. Fora que, cara, todos nós temos amizade. Se você não tem uma amizade na sua escola, na sua rua, no seu trabalho, mas você tem uma amizade em casa. Você tem um irmão, uma irmã, você tem a sua mãe ou seu pai. Enfim, você sempre vai estar interagindo com as pessoas. Por mais que você esteja sozinho, uma hora ou outra você vai ter a oportunidade de interagir com alguém, nem que seja um bom dia, uma boa tarde. Não fique se privando dessas coisas, achando que tudo é tão complicado. O ser humano é complicado, mas não é tão complicado assim. Não é para tanto, entendeu? Não é para tanto. Bom, espero que tenha sido de bom proveito isso. Claro que não é uma dificuldade que eu enfrento, mas é uma dificuldade que eu sei que tem acontecido bastante. Você precisa ter amigos, porque os amigos são sim uma parte importante. Não apenas amigos, mas bons amigos, aqueles amigos que vão querer, aqueles amigos que principalmente querem ser melhor. Porque se você vê o seu amigo querendo progredir na vida, você automaticamente vai pensar, cara, ele está se esforçando, ele está fazendo de tudo para ter uma vida melhor, então eu vou fazer isso também, não vou ficar aqui parado, entendeu? Se você se acomodar, se você tiver amigos que são acomodados do jeito que tudo tá, você vai ser um acomodado também, cara. Você tem amigos que bebem 3 garrafas de cerveja todos os dias, de segunda até sexta-feira, uma hora ou outra.
você vai acabar igual eles. Por mais que você nunca tenha encostado numa bebida. Mas, de repente, você tá lá de segunda a sexta tomando 3 garrafas junto com seu amigo. Porque ele faz isso todos os dias e vai te influenciar. São influências positivas ou negativas, então depende de você, depende das suas escolhas. Faça boas escolhas, seja uma boa pessoa primeiramente. Se você quer ter bons amigos, seja você o bom amigo. É isso aí. Tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você.